Tá lento hoje, só um pouquinho. Ok, com a autorização de vocês, estamos gravando a aula de ciências do dia 25, então, do 5, né, de 2020, falando sobre misturas aí, galera. Então, todos vocês pegam a apostila para acompanhar. Quem está sem a apostila está com a mão gelada, né? Vamos acompanhando aqui na tela da prof. A prof vai mudar um pouquinho. Como sempre, vocês conseguem me ver, né? Eu não consigo ver vocês. Qualquer coisa, vocês me chamam no áudio, tá, pessoal? Tô acompanhando vocês aí. Já deixei pronto. É a página 246, 47 ali, tá? Misturas, então, né? Então, esse é o capítulo 4, estudamos as misturas, então. Quando vai pintar uma tela, o artista mistura diferentes cores que transformam uma tela vazia em uma bela obra de arte. Assim, é o ambiente ao nosso redor. As rochas, o solo, as plantas, o ar, inclusive você, são uma verdadeira mistura de diferentes componentes. Deixa eu só ver que tem alguém tentando entrar na sala. Sim. Ok. O prof, a tela não tá aparecendo. Sim, porque eu saí. Peraí. Que tem gente tentando entrar na sala. Acho que agora conseguimos aqui. Voltando, tá? Então, eu vou arrumar aqui. Opa, não. Apertei errado. Vocês estão vendo a tela do meu computador agora? Ainda não. Ah, então, peraí. Não. Então, espera, moço. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer de novo a parte aqui. Compartilhar. Peraí, só um minutinho. Acho que agora vocês vão conseguir. E avisam, tá? Se o áudio ou a imagem não ficar legal, vocês avisam a prof, tá? Agora Apareceu. apareceu? Ótimo, isso aí. Acontece, né? Então vamos voltar aqui, amores. Voltar para o livro. Vocês estão vendo tudo a mudança, né? Só que subiu demais aqui. Subir. Vamos voltar aqui. Então, nós estávamos falando sobre as misturas, tá? Então, aqui. Substância e mistura é a primeira parte que nós vamos estudar. Primeiro, nós vamos estudar o que é uma substância, do que é formado, depois a mistura. Deixa eu só ver que alguém tentando entrar na... Aqui. Vamos voltar aqui, então. Então, substância. Então, vamos observar esse copo com água aqui, tá? Esse copo com água aqui mostra nessa fotografia o que você diria que essa água é pura, que ela possui outras substâncias misturadas a ela. O que vocês acham? Que ela é uma água pura ou tem substância? Outra substância nela? No caso, a água já é a mistura, não é? Isso, ó, ele falou assim, copo com água mineral, tá? Mineral porque ela tem minérios, então ela não é pura. Pura, se ela tivesse apenas H2O, ou seja, somente moléculas de água, tá? Então, deixa eu só tentar aqui para a gente grifando as partes, tá? Então, pessoal, como ela tem minérios, então ela não é mais pura, ela tem uma mistura, outras substâncias junto com ela, tá? Olha aqui, ó. Outras substâncias presentes na água mineral, tá? Como cálcio, sódio, potássio, magnésio, entre outros. Quando nós vamos verificar o rótulo, né? Quando nós vamos verificar o rótulo da água, nós olhamos lá no rótulo, nós vamos chegar lá, potássio, sódio, né? É isso aqui, são os minérios que encontrado nessa água. Lembra quando nós estudamos o solo, dependendo da região aonde que essa água está,
né, proveniente desse solo. Geralmente essas águas minerais aqui, ó, elas vão em águas subterrâneas, né? Então, dependendo a rocha que está em volta dela, da onde vem ela, é o que vai dar origem se ela vai ter mais potássio, se ela vai ter mais sódio ou outros componentes químicos ali, tá? Tudo o que existe ao nosso redor, que ocupa lugar no espaço e tem massa, é chamado de matéria. Isso aqui, pessoal, isso aqui vai acompanhar com vocês até o ensino médio, tá? Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Tudo que você... E tem massa, ou seja, um volume, né? Vamos lá, vamos pensar. O meu lápis, ele é uma matéria, porque ele ocupa lugar no espaço. Se eu colocar em cima de uma carteira, ele ocupa espaço. Se eu colocar em cima de uma cadeira, ele ocupa espaço. E ele, eu consigo ver, ele tem uma massa, um corpo, né? Outro objeto, dá o exemplo aí. Vamos lá, pessoal, um outro objeto. Um travesseiro. Um travesseiro, exatamente. Então, ele tem uma massa, ele ocupa lugar no espaço, tá? Então, se eu consigo colocar outro objeto no mesmo lugar que o travesseiro, sem retirá-lo? No mesmo lugar, não em cima, no mesmo lugar, porque Não, em cima já não dá. não dá, tá? Depende do travesseiro. Oi, Depende do travesseiro. não entendi. Volta. Não, deixa. Em cima do travesseiro, é isso? Em cima do travesseiro, não, porque eu estou ocupando num espaço acima do travesseiro. Eu estou falando no mesmo lugar que o travesseiro, tá? Sem tirar o travesseiro, eu consigo colocar outro lugar? Outro objeto? Não. Em cima do travesseiro, não, mas eu estou colocando acima dele, tá? Então, eu tenho que ocupar no mesmo lugar. Então, tudo aquilo que eu não consigo ocupar, o mesmo lugar é uma matéria, tá? Então, matéria. O que é matéria? Ocupa lugar no espaço e tem massa. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui vai acompanhar vocês até no ensino médio. Vocês vão voltar a rever isso aqui lá no 9º ano, tá? A matéria é constituída de partes menores, chamadas de átomos, tá? As quais podem ser diferentes tipos de interagem uns com os outros, formando estruturas mais complexas, as moléculas. Então, eu tenho os átomos, que eles podem ser de diferentes tipos e interagem uns com os outros, tá? E eles formam as moléculas, tá? Vamos aqui no exemplo, ó. A matéria é constituída de diferentes tipos de átomos. Então, tudo que é constituído aqui é um átomo, tá? É uma forma de átomo. E vários átomos juntos vai formar uma molécula. Ó, aqui nós temos o átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio. Aqui é só o oxigênio, aqui é só o hidrogênio. Então, eles separados são coisas diferentes, tá? Agora, se eu juntar eles vão formar uma substância. Olha aqui, ó. A composição dos átomos forma diferentes moléculas. Aqui, ó. Moléculas de gás oxigênio, moléculas de hidrogênio. Aqui eu tenho o quê? Molécula de água. Então, para me formar a água, olha aqui, isso aqui é a água. Eu achei que eu estava desenhando, mas não estou. Isso aqui, galera, para formar a água, eu preciso, então, uma molécula de oxigênio e 2 de hidrogênio, senão não formam água. Então, eles aqui, ó, então aqui eu tenho átomos, aqui eu tenho molécula, tá? Então, molécula é a união, a junção de átomos. As moléculas, por sua vez, interagem umas com as outras, podendo formar diferentes materiais. Veja aqui, galera, ó. Então, eu tenho um copo, né? Eu tenho uma xícara, eu tenho uma frigideira e eu tenho uma colher. Só um minutinho que eu acho que eu estou tentando amassar. Tem. Voltando aqui, então. Pessoal, então aqui. Qual é a principal matéria de cada um dos objetos? Vamos lá. O copo, ele é formado do quê? Sem ler aqui embaixo. Tem vidro. Vidro.
De vidro. Derramado com areia esquentada pra caramba. Isso. Esquentar muito a areia. E a xícara? De argila, tá? A frigideira? Alumínio, metal, depende. Aço, né? Pode ser aço ou alumínio, tá certo? Então, dependendo do material, olha só, dependendo do material. E a madeira, que é essa daqui, tá? Então, qual que é o princípio? Eu quero que vocês entendam, galera, que dependendo do material, ele vai formar um tipo de... Pessoal, desliga o microfone de vocês, senão dá eco aqui para mim, tá? Então, dependendo do material que forma, vai da composição do objeto, é a sua formação. Então, aqui, pessoal, voltando aqui, ó, de acordo com as moléculas que compõem os materiais, esses podem ser classificados em substâncias ou mistura. Então, ó, dependendo dessas moléculas, as junções daquele átomo, dependendo do que for, ele vai dar origem a substâncias ou mistura. Então, qual é a diferença aqui de substância, né? A matéria pode ser constituída por uma ou mais substâncias, as quais apresentam duas características importantes. Então, a matéria ela pode ser constituída de uma ou mais substância, tá? Então, mas dependendo do quê? Quais são as suas características importantes aqui? As substâncias possuem as mesmas propriedades em todo o seu volume. Uma porção de sal de cozinha, por exemplo, é formada de cloreto de sódio puro, NaCl. Ó, se a gente cortar aqui, Na, sódio e Cl, cloro, tá? E apresenta a mesma aparência e sabor. Então, se a gente pega o pacotinho de sal lá, eles não é tudo igual, né? Não tem uma forma diferente junto. Então, ele é o quê? A mesma propriedade em todo o seu volume, tá bom? Igual, em todo o seu volume ali, tá? As substâncias não são separáveis por métodos físicos, tá? Esses métodos físicos nós vamos estudar, tá? Por exemplo, destilação, né? É um exemplo de método físico, vaporização, tá bom? Então, nós vamos perceber que as substâncias não são separáveis por métodos físicos, isso que é muito importante aqui. Nós vamos estudar todos esses métodos mais para frente, tá? Além disso, as substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas. Então, ó, quais são as características das substâncias? Elas possuem a mesma propriedade em todo o seu volume, então a gente não consegue distinguir, tá? E não são separáveis por métodos físicos, tá? Por exemplo, destilação, vaporização, tá? Nós não conseguimos separá-los. E elas podem ser separadas em substâncias simples ou substâncias compostas. Simples é formado por apenas um tipo de átomo, tá? Então, todos os átomos são iguais. Por exemplo, de oxigênio, eu tenho lá, só para que vocês... por exemplo, isso... esqueci de desenhar. Peraí, deixa eu trocar aqui, que eu achei que eu estava no desenhar. Agora vai. Pessoal. Não foi, não. Aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é oxigênio, tá? Isso aqui é oxigênio. Agora, peraí que eu apaguei tudo. Olha o que a prof fez aqui. Então, vamos voltando lá. Isso aqui é oxigênio. O2. Agora, isso aqui é ozônio, O3. Se vocês verificarem, então, eu coloquei um átomo a mais só aqui de oxigênio e já formou uma outra composição, tá? Então, isso aqui é chamado de simples, porque é composta apenas por um único tipo
de átomo? Todos eles é oxigênio, todos eles é oxigênio. Então, só que eu coloquei um átomo, aqui tem 2 átomos, então ele é oxigênio. Aqui eu tenho 3 átomos, que vai ser ozônio, mas ele é substância simples, porque apresenta apenas um tipo de átomo. Agora, a substância composta apresenta 2 ou mais tipos de átomo. Agora, olha aqui, ó. H2O. Eu tenho aqui, galera, hidrogênio e oxigênio. Isso aqui é considerado uma substância composta, porque eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, que apresenta mais ou 2 tipos de átomos, tá? Então, por isso que ele é chamado de composta, então. Deu para entender, galera? Sim. Eu quero que todos coloquem. Vamos lá, deu para entender? Sim. 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 Ótimo. Sim. Então, tá bom. Sim. Tá. Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, depois chama ou chama agora, vamos tirar essa dúvida aí, tá bom? Então, lá. O diamante, por exemplo, é uma substância simples, tá? Pois é formado apenas por átomos de carbono. Deixa eu trocar aqui que a gente pode... Aqui. Então, ela é composta simplesmente por carbono. Altas pressões e temperaturas do interior da Terra são responsáveis pelo arranjo dos seus átomos. O grafite que nós utilizamos no lápis, na lapiseira, é composto por carbono também. Só que a quantidade dessa molécula ou vai dar também a altas pressões e temperatura, ou vai dar origem ao carbono, ou vai dar origem a um diamante. Tá? Mas todos eles é composto por carbono, tá? Aqui é o rearranjo, então a representação do arranjo dos átomos de carbono aqui, tá? E aqui, isso aqui é simples. Isso aqui, ó, o gelo seco, por exemplo, é uma substância composta, pois é formado por átomos de carbono e de oxigênio. Esses átomos se combinam e dão origem ao dióxido de carbono, ó, que se torna sólido em razão a altas pressões e temperaturas. Isso aqui, como eu tenho olha aqui, 2 átomos diferentes, eu tenho carbono e eu tenho oxigênio, ele já é composto, tá? Olha aqui a reorganização. O azul e o cinza, vamos dizer assim, tá? Então, o azul de oxigênio e o carbono de cinza. Aqui é todo cinza, então eu tenho apenas um único tipo de átomo. Aqui eu já tenho 2 tipos de átomos. Raramente são encontradas substâncias na natureza. A maioria delas está associada entre si, formando mistura. Dificilmente ou raramente se encontram substâncias na natureza. A maioria, então, é formado de mistura. Então, nós temos substâncias simples e compostas, mas a maioria delas vai ser mistura. Sempre vai estar misturado com alguma coisa. Mistura, então. Se analisarmos detalhadamente a água mineral que ingerimos, vamos identificar outros componentes além da água. A água mineral aparenta ser uma substância composta apenas por água. No entanto, se analisarmos sua composição, apresenta no rótulo da garrafa, podemos notar que existem diferentes componentes misturados à água. Então, pessoal, quando eu falo H2O, eu estou falando somente de água, eu não estou falando dos outros componentes, igual aqui, ó, cálcio, magnésio, sódio, potássio, não é isso, eu estou falando H2O, aí seria composta. Mas, como a água mineral não tem apenas isso, ela tem muito mais coisa, então ela é uma mistura, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Olha a composição da água. Então, nós temos o cálcio, nós temos o magnésio, o sódio, o potássio, o estrôncio, o vanádio, o bicarbonato e nitrato. Cloreto, sulfato, fluoreto e brometo. Olha quanta coisa que tem a água, né? Aqui, então, ele fala assim, ó. A gente já ter verificado ali o rótulo, mas enfim. Agora, para continuar, faço uma mistura, uma atividade. Isso aqui é uma aula prática que vocês vão verificar. Por exemplo, nós vamos colocar ali água, óleo, sal,
né? Então, nós vamos verificar o quê? Que o sal e a água vai se misturar, a gente vai conseguir ali. Agora, a água e o óleo vai se misturar? Não, né? Vocês podem fazer isso também para vocês verificarem. A mistura é definida pela interação física entre duas ou mais substâncias. Vou grifar isso que depois vocês passam aí, tá? Uma mistura também se caracteriza pelo fato de suas propriedades se alterarem conforme se modifica a proporção das substâncias que compõem. Para entender melhor esse conceito, observe então. Então, uma mistura. Peraí. A mistura também se caracteriza pelo fato de suas propriedades se alterarem conforme a modificação da proporção de suas substâncias que a compõem. Tá vendo? Vamos verificar aqui embaixo. Então, aqui, pessoal, tanto o aço como de ferro fundido, quanto a misturas compostas por ferro e carbono, olha, a alteração da concentração de carbono nessas misturas altera a temperatura de fusão desses materiais, bem como a sua dureza e resistência. Então, vai, dependendo do material, dependendo do arranjo desses átomos, vai formar vários tipos de substâncias, vários tipos de material, tá? Tem alguém tentando falar alguma coisa? Tranquilo aí? A maioria, então, das partes do que observamos e com que temos contato diariamente é uma mistura, tá? Como o corpo humano, os vegetais, os animais, as rochas, o solo, a água e o alimento. Olha, então, se a gente verificar tudo, é uma mistura, quase tudo, né? Sempre tem exceção. As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Pessoal, eu vou parar por aqui porque senão vai ficar muito extenso, né? A gente já viu bastante coisa ali. Agora eu quero ver de vocês alguma dúvida relacionada a isso. Vou voltar para a sala. Ok, voltei, tá? Então, pessoal, vou interromper o compartilhamento. Galera, dúvida? Prof, travou? Eu vejo você. Prof, tá travando. Deu muito. Tá travando? Travou muito agora, prof. Ó. Mas vocês conseguiram pegar a explicação? Sim. Sim. Tá, peraí. Só parar aqui.